Abra aí a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 18, e vamos ler até o verso 7. Segundo Reis, capítulo 18, do verso 1 ao verso 7. Segundo Reis, capítulo 18, do verso número 1 até o verso número 7. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neutzã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Amém. Pai, muito obrigado pela tua palavra que o Senhor nos deixou para alimento espiritual, e é tudo que nós precisamos esta manhã. Receber este alimento que nos sustenta, que nos mantém de pé, que nos fortalece. É da tua palavra que vem a fé que nós precisamos para te agradar. Meu Deus, fala ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir essa manhã e que a Tua palavra transforme a nossa vida, as nossas atitudes sejam mudadas, Pai. Eu te peço isso entregando a minha vida em Tuas mãos, pedindo graça e misericórdia sobre mim e que a unção do Teu Espírito também me seja dada para que eu possa ministrar a Tua palavra no poder do Espírito Santo. E esse poder quebre todas as barreiras de entendimento, as distrações, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Amados, aqui está um pouquinho da história do rei Ezequias, rei de Judá, narrada aqui no segundo livro de Reis. Um pequeno resumo da sua vida foi aquilo que nós lemos. Mas chama a atenção o que diz a Bíblia a seu respeito, que ele foi um homem que foi bem sucedido em tudo aquilo que ele fez, em tudo aquilo que ele realizou. E aí eu fico pensando e imaginando que todos nós temos esse desejo no nosso coração. Eu imagino que não há ninguém aqui que queira fracassar. Você acordou essa manhã sonhando em ser um fracasso na vida, sonhando em que tudo que você coloque a mão dê errado. Alguém aqui, né, veio com esse sentimento? É óbvio que não, é óbvio que o que nós desejamos é que a vida dê certo, que a gente deseja que a gente se envolva em algum projeto e esse projeto seja bem sucedido. Então esse é o sonho de todos nós, não é? Ter, de alguma forma, um sucesso na vida, não é? Sucesso no sentido de ser bem-sucedido. Não é aquele sucesso, né, de estar em evidência, né, de ser aclamado. Talvez até alguns sonhem com isso. Mas o que a maioria de nós deseja é que a nossa vida simplesmente dê certo. É um alvo, né, de todos nós. A gente já vive para que isso aconteça. A gente trabalha para que isso aconteça, para que haja um sucesso, para que haja algo bom, um alvo bom para todos nós é ser bem-sucedidos, né? E Ezequias, a Bíblia diz aqui que ele foi um homem exatamente assim, um homem
que viveu há mais de 2.500 anos atrás e que teve êxito em tudo aquilo que fez. Olha, o versículo 7 que a gente leu diz: assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Não importa para onde ele ia, as coisas davam certo para ele. Aonde ele ia, ele tinha bom êxito no que fazia, no que planejava, no que realizava. Então, como eu disse para você, o sonho de todos nós, não é? Mas o que a Bíblia pode nos ensinar? O que a Bíblia pode nos ensinar, através da vida desse homem, é como é que isso aconteceu na vida dele. Porque hoje nós temos a tendência, né, e essa tendência é muito generalizada, de achar que aquele que deu certo teve simplesmente sorte na vida, não é? A pessoa que deu certo, a pessoa que hoje conseguiu construir um patrimônio, a pessoa que foi bem na sua profissão, não é, que foi bem na sua casa, na sua família, a gente diz: poxa, fulano teve sorte, não é? Mas não olha para o que foi a vida daquela pessoa. E se eu olhasse apenas para o versículo 7, eu poderia dizer também de Ezequias isso: olha, foi um homem bem-aventurado, foi um homem sortudo, não é? Mas o que a Bíblia vai me mostrar, e eu quero compartilhar contigo essa manhã, são características na vida desse homem que redundaram nesse sucesso, não é? Que culminaram com ele chegar a essa situação de sucesso. Então, existem razões para o sucesso. E isso a Bíblia nos ensina, irmãos. Se eu quero de fato que a minha vida seja bem-sucedida, há razões espirituais, há princípios espirituais que eu preciso também apresentar. E todos eles nós encontramos aqui na vida desse homem chamado Ezequias. Então, veja o que diz a Bíblia no versículo 3 do texto que a gente leu. Começa aqui a dica para você e para mim. Fez ele o que era reto perante quem? Perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Pai no sentido figurado. Ele não era filho de Davi, mas Davi é um ancestral dele. Então ele descende da família de Davi, como era a promessa de Deus, para todo o reino de Judá, que a descendência de Davi reinaria neste reino. Então, a Bíblia diz que ele fez segundo o bom exemplo do seu antepassado, que ele fez o que era reto perante Deus, que ele seguiu os bons exemplos. Então, quer ser bem-sucedido na vida, meu irmão? Não passa por outro ponto além de ser alguém que faz o que é reto diante de Deus. Talvez a gente veja no mundo muita gente fazendo o que é torto, o que é errado e se dando bem, né? É uma realidade que a gente observa aí no mundo em que vivemos. Mas esse se dar bem não tem conteúdo, não tem base e certamente não terá eternidade. E o que eu quero não é ser bem-sucedido só aqui e agora. Eu quero é ser bem-sucedido a minha vida inteira, até a eternidade. O que muita gente esquece é da eternidade. E nós não somos pessoas apenas para viver 70 ou 80 anos aqui nesse mundo, mas nós temos uma vida eterna pela frente. Então eu preciso aprender com este princípio. Para ter sucesso na vida, em primeiro lugar, eu preciso fazer o que é reto diante de Deus. E eu preciso trazer para a minha vida os bons exemplos que me cercam. Os bons exemplos é que devem guiar o meu procedimento. E todos nós temos escolha. Você pode escolher o que você quer fazer. Você não é obrigado a ser como os seus antepassados. Talvez alguém diga também: ah, pastor, mas eu não tenho bons exemplos na minha família. Se eu fosse como meu avô, como meu bisavô, como meu pai, eu seria um fracasso. Os maus exemplos também servem de escola. Você já sabe o que não deve fazer. Agora aprenda o que deve fazer e faça aquilo que é direito, aquilo que é correto. E no caso, Ezequias teve um bom exemplo em Davi. E ele então o seguiu, o imitou. Mas mesmo que não tivesse, ele poderia fazer diferente. Nenhum de nós está condenado
a repetir os erros dos nossos antepassados. Você não está condenado a fazer o que é ruim, como fizeram alguns dos seus familiares. Você pode escolher fazer diferente. E aí, se você quer, como eu disse aqui, ser bem-sucedido, comece a olhar com seriedade para isto. Fazer o que é direito, fazer o que é reto diante do Senhor, não o que é reto aos seus próprios olhos. O que a Bíblia diz de Ezequias é que ele fez o que era reto perante o Senhor, o que é reto de acordo com a aprovação de Deus. Isso é muito importante, porque a própria Bíblia diz também em Provérbios que para o homem tudo que ele faz parece direito. Aos seus olhos parece bom. Dificilmente a gente se condena naquilo que pratica. Parece que os nossos atos são sempre justificáveis, perdoáveis, mas a gente tem que se julgar pelo padrão que vem de cima, pelo padrão de Deus. Aos olhos de Deus, o que eu faço é reto, é correto, é isso que é importante e é isso que vai me levar a ter uma vida bem-sucedida. Veja o que diz Provérbios, capítulo número 21. No livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, com muitos ensinos importantes da parte de Deus para nós encontramos aqui no capítulo 21, no verso 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor, o que ele faz? Sonda os corações, como que pesa, examina os corações. Aos meus olhos, parece que está tudo bem, mas é aos olhos de Deus. Será que está tudo bem? A minha preocupação deve ser ter um caminho reto aos olhos de Deus. Nem aos olhos do mundo, nem aos meus próprios olhos, mas aos olhos de Deus, ao padrão de Deus, e é isso que a gente encontrava no procedimento de Ezequias. Então ele imitou o bom procedimento de Davi, aquilo que era bom em Davi. Talvez alguém diga assim, mas a Bíblia aponta os erros de Davi também. A Bíblia fala dos pecados de Davi, mas quando Ezequias está sendo aqui elogiado por ter seguido os caminhos de Davi, certamente não foram seus pecados, mas sim o que ele fez de bom. E o que ficou de bom? Davi era um homem segundo o coração de Deus. E foi assim que Ezequias procurou viver, imitando os bons exemplos que ele viu em Davi. Ainda em Provérbios 21, veja aqui o versículo 8, o que diz: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mais reto o proceder do honesto. Amado, segundo a Bíblia, quer ser bem-sucedido? Seja honesto. Ainda vale a pena ser honesto. Pastor, mas tem tanto desonesto se dando bem. Tem desonesto concorrendo até à presidência da República. Tem tanto desonesto se dando bem. Querido, não liga para isso. Seja honesto. Seja reto aos olhos de Deus. Ainda vale a pena. Esse ainda é o caminho do sucesso duradouro, não passageiro. Talvez alguém aqui e ali se dê bem, e talvez até por muito tempo se dê bem, mas, como diz o ditado popular, o que é teu está guardado, meu querido. Ninguém vai se dar bem por tanto tempo, existe o juízo. Os olhos de Deus, também a Bíblia diz, passeiam por toda a terra e contemplam bons e maus. Deus está olhando o que se faz. Deus está contemplando a desonestidade. Permaneça no seu caminho de retidão e de honestidade. Você talvez chegue aonde chegou Ezequias, ao ponto da Bíblia dizer, aonde ele ia, tudo acontecia de bom com ele. Tudo que ele fazia, em qualquer lugar para onde ia, tinha êxito naquilo que colocava a mão. Então esse é o alvo, esse é o propósito, é isso que nós temos que buscar, fazer o que é reto diante de Deus. Valorizar o procedimento justo e honesto. E é assim que você vai ser bem-sucedido. Para você o sucesso vem da honestidade, por mais desonesto que você conheça, que se dê bem.
você vai se dar bem a vida toda, sendo honesto e diante de Deus, agindo dessa forma. Voltando ao texto em 2 Reis 18, no versículo 4, a outra dica aqui da razão do seu sucesso, diz assim: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Veja só o que fez Ezequias. Ele tratou o pecado com seriedade. Se eu fosse resumir esse versículo, é isso. Ele era o rei, e no povo ele encontrava costumes ruins, pagãos, costumes de idolatria, que é pecado diante de Deus. Pessoas que estavam em Israel vivendo como se fossem pagãs. Faziam colunas para adorar pedras. Faziam postes ídolos para prestar adoração. E veja, corromperam até aquilo que era sagrado. Diz a Bíblia que até a serpente de bronze que Moisés fez. Você sabe por que Moisés fez uma serpente de bronze? Quem lembra aqui? Fazer uma prova bíblica agora, pastor. Lá em Números, a Bíblia diz que o povo foi atacado por serpentes abrasadoras por causa do pecado. Deus mandou esta maldição no meio do arraial em Israel. E as serpentes tinham uma picada ardida, venenosa e mortal. E havia uma grande mortandade por causa do pecado, como juízo. Moisés orou a Deus. E Deus, por misericórdia, disse assim: tá bom, Moisés, eu vou dar aqui uma solução. Você faz uma serpente de bronze e leva essa serpente lá no meio do arraial, num lugar bem alto, bem centralizado, e diz ao povo: olha, qualquer um que for picado pela serpente abrasadora, basta olhar para a serpente de bronze e será curado imediatamente. Depois, lá em João 3, Jesus fez uma alusão a essa serpente, dizendo assim: do modo como foi levantada a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado. Ele se comparou a essa serpente no que se diz respeito ao efeito que ela produziria. Quem olhar para ela será curado. Quem olhar para Jesus será curado. Só que era preciso olhar. E tinha gente sendo picado, blasfemando, xingando e se recusando a orar, e morria. É igual hoje, irmão. Jesus foi levantado. Quem olhar para ele será salvo. É simples, não é simples? A solução de Deus é simples. Aí você diz: todo mundo olha para Jesus, todo mundo é salvo? Não. Tem gente que fica lá teimoso, renitente com o seu pecado e não olha para Jesus, se recusa a obedecer. Continua morrendo, porque a serpente não foi tirada do arraial. A causa da morte não foi tirada. Deus proveu a solução. Assim está o pecado aí até hoje, mordendo muita gente. E ele não foi tirado, mas Deus deu a solução. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio tirar o pecado do mundo? Veio tirar os seus efeitos, as suas consequências, mas o pecado continua aí. Mas se você olhar para Jesus, o pecado não te pica mais, não te mata mais, e você pode ser salvo. Isso aconteceu e o povo então, depois que passou o episódio da serpente, pegou a serpente bronze e começou a achar que a serpente bronze era algum deus e que precisava ser adorado. Deram até um nome, Neustã, para ela. Veja como é que o povo é criativo no pecado, não é? Fizeram adoração a um instrumento que Deus levantou como um símbolo do que ele queria ensinar para aquele povo. E ali então Ezequias também tratou isso como pecado, destruiu os postes ídolos, derrubou as colunas e até essa serpente ele picou em pedacinho. Qualquer tentativa, de guardar essa lembrancinha de Moisés foi acabada naquele momento. E então, queridos, o que fez Ezequias? Tratou o pecado com seriedade.
Você quer sucesso? Você quer ser bem-sucedido nas coisas que você faz? Não brinque com o pecado. Trate pecado com seriedade, com a seriedade que o pecado requer. Ele, como rei, poderia dizer assim: não sou eu que estou fazendo isso, são os outros. São eles que estão adorando a serpente, são eles que estão adorando o poste, são eles que estão adorando as colunas, eles que se danem, né? Não, mas eu sou o rei, eu sou responsável por isso, eu não posso fazer vista grossa, eu preciso dar atenção a isso. E ele mostrou a sua obediência a Deus, porque Deus condena a idolatria. Se Deus condena, eu também condeno. Eu obedeço a Deus, aquilo que Deus condena, eu também condeno. Olha o que está acontecendo com o mundo de hoje. Cristão querendo ser politicamente correto. Cristão querendo não condenar o que Deus condena. Deus condena, mas eu não, porque eu amo todo mundo. Eu não condeno, não. Eu sou bonzinho, eu sou moderno. Eu sou crente moderno. Eu não condeno. Se Deus condena, eu condeno. Quer ser bem-sucedido? Trate pecado com seriedade. Ele teve zelo pela obra de Deus. Tenha zelo pela casa de Deus. Isso é de suma importância para que nós sejamos bem-sucedidos. Veja o que diz a Bíblia no Salmo número 69. São princípios de Deus que valem até o dia de hoje. Salmo número 69, no versículo número 9 do Salmo número 69. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Quem prejudica a tua casa, isso me afeta. Quem pronuncia injúrias contra o Senhor, isso também é comigo. Falou de Deus, falou de mim. Foi contra Deus, foi contra mim, porque eu me identifico com as coisas de Deus. Não é a posição do que faz vista grossa, do que faz de conta que não é comigo. Faz de conta que eu não tenho nada com isso, o zelo da tua casa. Veja o que Jesus fez em João capítulo 2, e a gente precisa entender. João capítulo 2, verso 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Perdão, li o texto errado. Eu queria fazer uma referência ao texto em que está logo depois aí em João, ao que Jesus expulsa aqueles que estavam vendendo no templo. Você lembra do texto? Está logo após aqui no capítulo 2 ainda de João. E o que Jesus fez? Entrou no templo, viu aquilo tudo acontecendo, fez vista grossa, disse assim: não é comigo. Não. A Bíblia diz que ele pegou um azorrague de cordas e derrubou todas as mesas dos que estavam ali comercializando. E ele então impôs uma autoridade sobre aquele lugar, porque isto lhe dizia respeito. E ele disse: a casa do meu pai é casa de oração e não de comércio. Então Jesus colocou as coisas no seu devido lugar, porque teve zelo da casa de Deus. E aí eu pergunto: você quer ser bem-sucedido? Tenha coragem de tratar pecado como pecado. Não faça vista grossa para agradar aos outros, para ficar bem com todo mundo, para ser bem-quisto pelas pessoas e pela sociedade. Simplesmente a posição de Ezequias pode ter sido muito criticado, concorda? O rei mandou quebrar esse poste ídolo, o rei mandou quebrar esta coluna, o rei mandou moer essa serpente de bronze, mas foi Moisés que fez. Não importa. Você acha que todo mundo aplaudiu o rei? Você acha que não teve gente querendo derrubar o rei por causa disso? Você acha que não teve gente contra ele, xingando ele tudo que é nome? Ou isso foi bem aceito e bem quisto por todo mundo? Não, não foi. Então nós temos que nos posicionar em relação àquilo que nós cremos. Isso faz parte do nosso sucesso diante de Deus. Muitos crentes hoje não têm sucesso
Porque estão, em primeiro lugar, brincando com o pecado, negociando com o pecado. E com o pecado, a Bíblia diz, não se brinca. Vamos ler a Bíblia em Provérbios, capítulo 5, no versículo número 22, onde está escrito: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. É assim que a Bíblia fala daquele que permanece no seu pecado. Em Provérbios 14, versículo 9, vamos ler Provérbios 14, 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Não zombe do pecado, não desdenhe do pecado, trate pecado com seriedade. Também não dê mais valor do que deveria dar também ao pecado. Trate apenas com seriedade. Por que eu digo isso? Porque há aqueles outros que dizem que tudo é pecado, que vê pecado em tudo, né? Então não vá para um extremo nem para outro, mas para aquilo que Deus coloca como pecado, não negocie. Simplesmente se posicione, custe o que custar. Em João capítulo 8, no versículo número 34, vamos ler o que diz aqui João capítulo 8, verso número 34, está escrito: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O pecado escraviza, então eu tenho que tratar pecado com seriedade. Tratamos pecado com seriedade, teremos êxito. Quer ser bem-sucedido? Exemplo de Ezequias. Seja honesto. Trate pecado como pecado. Não negocie com ele de forma alguma. Voltando ao texto, outra característica no verso 5, nós vemos o que ele diz: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. O que diz esse texto de qualidade de Ezequias? Sua confiança em Deus. Sua confiança em Deus, esse versículo diz, o tornou o melhor rei de Judá. Você consegue ler isso aqui? Porque a Bíblia diz que não houve ninguém depois dele e não houve ninguém antes dele que se comparasse ao que ele foi como homem, como servo de Deus, como o melhor rei de Judá, o rei Ezequias. O que diz o versículo que ele fez de tão maravilhoso? Confiou em Deus. Depositou a sua confiança em Deus. Quer ter sucesso? Não confie na tua força. Não confie no teu braço. Não confie na tua inteligência. Não confie na tua capacidade. Não confie no teu currículo. Confie em Deus, porque é isso que fez diferença na vida dele. A ponto do texto dizer que nunca houve um rei como ele, que ele foi o melhor de todos. Hoje muita gente não é bem-sucedido simplesmente porque confia em si mesmo. Confia no que pode conquistar. Confia na sua própria carne, na sua formação, nas suas circunstâncias. O crente não pode ser assim. Salmo número 20, vamos ler o que está escrito no Salmo número 20, no versículo número 7. Salmo número 20, verso número 7, diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriemos em nome do Senhor nosso Deus. Em quem você confia? Sucesso é de Deus que vem. Deus vai abençoar o que você faz, vai abençoar o fruto do seu trabalho, vai pegar os talentos que Ele mesmo deu a você. Não pense que você nasceu com eles, não, foi Deus que te deu, e vai multiplicar juntamente contigo esses talentos, e vai chegar ao ponto de você estar como Ezequias, aonde você bota a mão, as coisas prosperam, as coisas dão certo, mas confie em Deus. Tenha uma vida reta, trate pecado com seriedade e deposite toda a sua confiança no Senhor. Salmo 125, veja também o que nos diz este salmo no seu primeiro versículo. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor estão como Monte Sião, que não se abala,
firme para sempre. O Monte Sião está lá, firme toda a vida. E o salmista diz, quem confia no Senhor é igualzinho ao Monte Sião. E, irmãos, sabe o que mais está faltando hoje? É gente firme. É gente que não se abala. E isso é para quem confia no Senhor. O que eu mais preciso é confiar em Deus. Isso é a fé. Confiar vem de fé. A fé que sem ela é impossível agradá-lo. O que eu preciso é confiar. Porque é isso que me dá firmeza. Mas eu pergunto, quantos hoje são firmes? E quando é que eu vejo a falta de firmeza? Quando alguma coisa demais acontece, quando alguma coisa ruim acontece. Aquele que era firme está tremendo por aí. Está abalado, está caído, está de cama. Cadê a gente firme que serve ao Senhor? Cadê o povo firme que confia no Senhor, que não se abala como o Monte Sião? Está lá, firme para sempre. Eu não posso admitir que essa inconstância seja uma característica da minha vida. Qualquer coisinha me abala, qualquer coisinha fico de cama, qualquer coisinha jogo tudo para o alto. Firmeza vem da confiança. Eu confio em Deus. Mas está tudo dando errado. Eu confio em Deus. Mas está tudo caindo. Eu confio em Deus. E eu sei que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu confio em Deus. Eu não me abalo. Pode acontecer o que for, eu não me abalo. Esse tem que ser o nosso propósito, irmãos. Mas até o propósito hoje já não é mais firme. A gente fala, promete, diz que faz e acontece, e daqui a pouco já esqueceu tudo que foi dito. Nós precisamos desta firmeza, mas ela vem da confiança. Então, quando o versículo diz que ele confiou em Deus e por isso foi o melhor rei de Israel, não é à toa. Não é à toa. Ele não foi o melhor rei porque era o mais bem preparado, o mais letrado, o mais culto, mas porque ele confiou em Deus. E é isso que eu e você precisamos aprender de uma vez por todas. Em Isaías, capítulo 31, vamos ler? No livro do profeta Isaías, no capítulo número 31. Isaías 31, também no verso número 1. Vamos ver o que está escrito, Isaías 31, verso 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Isaías diz claramente, ai daquele que coloca a sua confiança em qualquer outra coisa. No poder dos carros, no poder dos exércitos, nos poderes do mundo, mas não ousa confiar em Deus. A gente confia em tanta coisa e não confia no Senhor. Então, quer ser bem-sucedido? Quer aquele sonho que eu disse é o sonho de todos nós no início dessa mensagem? Você já sabe o caminho que você deve trilhar. E, por fim, volta lá ao texto e vamos ler o verso 6. E aqui também está escrito, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Aqui está a última característica de Ezequias que eu quero deixar como exemplo para todos nós. Apegou-se ao Senhor. Esse versículo, sempre que eu leio, me lembra do Salmo 91, que citei aqui outro dia. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, eu o colocarei a salvo. É a promessa do Senhor. Ezequias não conhecia o Salmo 91. Mas ele dá essa declaração, a Bíblia dá essa declaração a seu respeito. Ele se apegou ao Senhor. Ele não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos. Ele não fez aliança com gente ruim, não se ajuntou com gente que não presta,
não deixou de seguir ao Senhor, guardou os mandamentos do Senhor e se apegou a Deus. E aí eu pergunto para a gente, numa última reflexão a respeito desse assunto: a quem eu tenho me apegado? Ao que eu tenho me apegado? Tem gente que se apega fácil a tanta coisa, irmãos. Tem gente hoje, infelizmente, até dentro da igreja, que se apega à superstição, se apega à crendice, não é? Se apega a coisas que não têm nenhum valor, ao invés de se apegar em Deus. Se apega à idolatria, se apega à simpatia, a crendices e quer ser bem-sucedido, fazendo mandingas. Nós nos apegamos a Deus. O resto, eu estou no esconderijo do Altíssimo. Lembra do Salmo 91? Me apeguei a Ele, me escondi, me abriguei debaixo de suas asas. Aí passa tempestade, passa terremoto, passa temporal. Eu estou apegado a Deus. É isso que você precisa entender. O final é o que todo mundo quer. O que todo mundo quer é chegar no verso 7. Assim o Senhor foi com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Isso é o que todo mundo quer. Mas e o caminho? E o percurso? Ser bem-sucedido é um conjunto de coisas. É um conjunto de fatores. Não é só uma coisa ou outra. Mas é guardar reto o teu coração. Como disse o texto que nós lemos. É crer, é confiar completamente no Senhor, é manter a sua integridade, a sua honestidade diante de Deus. É tratar o pecado com a seriedade que o pecado merece. É dar atenção e se apegar completamente ao Senhor. E é isso que você deseja? Então é isso que você deve fazer. Olhar para a vida de Ezequias e pagar o preço da obediência. Pagar o preço da confiança, pagar o preço de não brincar com o pecado e assim, então, no final, quem sabe, chegar a esse ponto. Não importa para onde eu vou, aonde eu ponho a mão, as coisas dão certo. Não importa o que eu faça, Deus está comigo, abençoando cada um dos meus passos. É esse o teu alvo? Você já sabe o que fazer, então. Vamos orar? Oh Deus, eu te peço, Pai, que a Tua palavra incomode o nosso coração essa manhã. Nos incomode a uma mudança. Primeiro, tirando de nós toda superstição, toda crendice, Pai. Como até muitos que estão na igreja pensam, fulano deu certo porque teve sorte. Deu sorte na vida, a sorte sorriu para ele. Ou foi desonesto e as coisas aconteceram e a gente fica pensando, será que ser desonesto é bom? Pai, tem misericórdia de nós. Tira esse pensamento do coração do teu filho e da tua filha. Tira essa crendice de atribuir coisas à sorte ou ao azar. Não há sorte nem azar. O que existe é o teu governo, Pai. Governa sobre nós, Senhor. Governa sobre a nossa vida, Pai. E que a gente se apegue ao Senhor. Que a gente confie no Senhor para ser inabalável como o Monte Sião. Pode cair 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido, porque eu estou debaixo das asas do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, me apego a Deus, e o Senhor me livra e me coloca a salvo. Pai, que o teu povo creia assim, para que aqui nós tenhamos uma geração de homens e mulheres de sucesso, Pai, que colocam as mãos e que as coisas prosperam, que as coisas dão certo. Não necessariamente sejam ricos, mas sejam abençoados, sejam prósperos, melhorem a cada dia. É o que eu te peço, Deus. Abençoa o teu povo nesse lugar e que eles ouçam a tua palavra e sigam a tua voz. Em nome de Jesus. Amém.